Nós vamos iniciar hoje e vamos gastar um tempo com esse versículo e as várias nuances desse versículo ao longo do ano. Nosso tema é o caminho para a vitória e você vai saber por quê, né? 1 Coríntios capítulo 9, o verso 25. Diz assim a palavra: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui nessa manhã, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Fala aos nossos corações pela Tua palavra e obra do Teu Santo Espírito, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou pedir ao tio Carlos para colocar ali o texto, nós vamos ler juntos agora, todo mundo. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Meus irmãos, esse símbolo vai ser visto várias vezes durante esse ano aqui na nossa cidade. Somos a cidade olímpica em 2016, estamos dando início ao ano em que o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, vai receber os Jogos Olímpicos. Isso não vai passar sem que percebamos de maneira muito evidente esse grande evento aqui na nossa cidade. E é interessante porque os números das Olimpíadas são extraordinários. Dá uma olhada lá. 206 países estarão aqui representados, 10.500 atletas. Entre 500 a 800 mil visitantes, 90 mil empregos temporários serão gerados aqui no Rio de Janeiro esse ano, 38 bilhões de reais investidos, 38 bilhões de reais investidos, 90 mil empregos serão gerados. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. E não podemos perder isso de vista, porque serão muitas as fumaças para tapar a visão do povo carioca. Nós temos um governo municipal, temos um governo estadual em crise, temos um governo federal em crise, mas por pior que seja a crise, nas três esferas de governo, as Olimpíadas, elas são uma realidade, acontecerão no Rio de Janeiro, e esses números, eles são reais. Então, você tem duas expectativas, você tem duas maneiras de ver o ano de 2016. A primeira é com a expectativa negativa de crise, a segunda é com a expectativa positiva de oportunidade. E eu quero dizer para você que eu não vejo no ano de 2016, para o Rio de Janeiro, crise, eu vejo oportunidade. Porque nós vamos receber esse mundaréu de gente, e é o momento de você descobrir algo novo e surpreendente que possa surpreender mais de 800 mil pessoas que estarão aqui nessa cidade. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa. Se o resto do Brasil pode sofrer crise de emprego, não sei o quê, e aí vai, o Rio de Janeiro não. Exatamente por esse grande volume de investimento privado que será injetado na cidade, já tem sido e será muito mais. Então, não se engane, é um momento muito especial e nós precisamos perceber além do visível, além de números, além de economia e além de postos de emprego. Por quê? Olha o texto que acabamos de ler, porque todo atleta em tudo se domina, aqueles que estarão vindo para o Rio de Janeiro, atletas buscando uma coroa corruptível, mas nós estaremos lutando pela coroa incorruptível. Era essa a intenção do apóstolo Paulo ao escrever 1 Coríntios. Ele queria que a igreja percebesse, e a igreja sabia muito bem naquela cidade o que eram jogos que tomavam conta da cidade, porque a cada 2 anos acontecia na cidade de Corinto, na verdade a 13 quilômetros de Corinto, os Jogos Istmicos. Esses jogos eram realizados com a presença de milhares de atletas de vários lugares que iam para lá de 2 em 2 anos para concorrer a uma coroa de madeira, não era uma coroa
tão importante como a medalha de ouro hoje, mas que representava popularidade, fama, privilégio, né, e uma série de coisas que eles corriam atrás naquela época, e não é diferente no tempo de hoje. A cada 2 anos esses jogos aconteciam lá, no intervalo das Olimpíadas, porque as Olimpíadas já aconteciam de 4 em 4 anos, porque os irmãos sabem que as Olimpíadas datam de 700 anos antes de Cristo, e os Jogos Istmicos há 500 anos antes de Cristo. Então, Paulo, ao escrever a carta a 1 Coríntios, ele fala sobre uma linguagem que eles conheciam muito bem. Os atletas que estavam concorrendo e buscando uma coroa, buscando alcançar o seu objetivo. E Paulo então diz, nós temos que ampliar os nossos horizontes, porque a cidade corria para os lugares de treinamento e os lugares de competição com a expectativa de descobrir quem eram os vencedores. E não apenas havia ali competições de atletismo, mas também em Corinto tinha uma outra competição nesses jogos, que era a competição de poesia. O negócio era organizado. Poesia. Imagina o Brasil entrando nessa competição com poesia. Nunca antes na história desse país. Ia ser um espetáculo, não ia ter para ninguém. Os nossos poetas de plantão por aí. Então, nós olhamos para essa realidade de Corinto e nos identificamos muito com essa realidade de Corinto, porque é uma cidade que recebe atletas. É uma cidade onde o povo está fluindo para descobrir quem são os campeões. E Paulo diz, precisamos ter em mente que esse é o tempo da nossa oportunidade. Que oportunidade é essa? Michael Levine disse o seguinte, vamos ler juntos? Pessimista é aquela pessoa que reclama do barulho quando a oportunidade bate à porta. Pessimista é a pessoa que reclama do barulho quando a oportunidade bate à porta. Paulo diz, nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de levar o Evangelho para 206 países que estarão aqui representados, no nosso caso, Rio de Janeiro, ou em todos os povos que iam até ele. Ele diz, vamos ampliar os nossos horizontes, eles estão correndo por uma coroa corruptível, nós incorruptível. Eles têm um objetivo que é alcançar aquela linha de vitória, nós temos o objetivo que é levar a palavra de Cristo, testemunhar a Jesus Cristo. Portanto, não existiu na história do Brasil um momento mais especial, mais missionário do que o ano de 2016 para a cidade do Rio de Janeiro. Já tivemos um preparo disso, que foram os Jogos Pan-Americanos em 2007. Já tivemos uma outra oportunidade que Deus nos deu, que foi a Copa do Mundo, 2014, mas nunca uma Olimpíada. E assim como o apóstolo Paulo via uma grande oportunidade de testemunhar, de viver o Evangelho, de descobrir as oportunidades no meio das crises, também somos desafiados a viver este caminho que é chamado de o caminho da vitória. E o que pode impedir um cristão de viver de maneira vitoriosa a sua vida, não apenas espiritualmente, que já é o suficiente, mas também socialmente, também profissionalmente, também relacionalmente, o que pode impedir o cristão de alcançar esses objetivos, de progredir na vida, é quando ele perde a sua identidade. Vamos dar uma olhada no texto ali agora, para vocês se divertirem um pouco, o texto de 1 Coríntios 9, 25, vamos ler juntos? Tá bom, vamos adiante, né? Eu queria destacar nesse texto apenas essa palavra hoje, a palavra agonizômenos. Agonizômenos é uma palavra usada aí por Paulo no texto que acabamos de ler para atleta, que no português você pega a raiz agonizo, é a mesma origem, que significa engajar-se com esforço e determinação. O que Paulo está querendo incentivar, chamar a atenção de cada cristão diante de grandes oportunidades, é que nós precisamos ter em mente a nossa identidade. Quem é que nós somos? Que camisa nós vestimos? Quem é que nós somos? Ok, temos uma grande oportunidade. Ok, vivemos um país que está enfrentando uma grande crise. Ok, vamos receber 206 países representados, mais de 800 mil pessoas aqui. Ok, temos 90 mil oportunidades de emprego no Rio de Janeiro e tantos outros. Ok, mas o que é fundamental para nós? Descobrirmos quem nós somos. Pode tirar aí
Data show, tio Carlos, obrigado. O caminho da vitória para o cristão, então, começa com uma redefinição ou uma identificação clara e objetiva daquilo que Deus tem para você, de quem você é diante de Deus. E Deus nos chamou para sermos os atletas dele. Olha o que diz o verso 25: todo atleta em tudo se domina. Por isso que a palavra agonizo aparece aí. O atleta, ele vai se esforçar, se empenhar, chegar ao ponto da agonia, tamanho o empenho dele para conseguir o seu objetivo. Um atleta toma cuidado com o que come, um atleta toma cuidado com seus horários, um atleta tem disciplina com o seu descanso, atleta não considera festa de fim de ano. As nossas dietas a gente vai começar amanhã, né, gente? Amanhã é segunda-feira, né? Atleta não perde o tempo, atleta está focado o tempo todo, porque ele sabe para que ele foi constituído, ele sabe a sua identidade, ele olha no espelho e diz: eu sou um atleta. Nós, nesse momento, temos que olhar no espelho e dizermos claramente: eu sou um cristão, eu fui chamado por Deus, Deus me capacitou, e eu não vou aceitar os discursos de crise que querem retirar de mim a visão que vai além do alcance, porque a cortina de fumaça que atrapalha a visão do cristão existia na igreja de 1 Coríntios aqui, nessa carta, e existe até hoje, e são os mesmos problemas. Quais eram os problemas que atrapalhavam aqui a igreja de Corinto? Cortina de fumaça. Primeiro deles, tinha gente que preferia Apolo quando Apolo pregava, tinha gente que preferia quando Pedro pregava, tinha gente que preferia quando Paulo pregava. Paulo diz: escuta, a mensagem é do Espírito Santo. E a igreja começava a se dividir, não era só uma preferência, haviam partidos, as pessoas começavam a brigar umas com as outras. Não, eu prefiro tal pastor, eu prefiro tal apóstolo, eu prefiro tal evangelista. O apóstolo Paulo diz: para com isso, o crescimento vem do Senhor, a palavra é dele, a igreja é dele, a gente tem que viver em unidade. Segundo problema que acontecia muito na igreja de Corinto era a impureza. As pessoas começavam a achar que o pecado, Deus morreu por nós mesmo, está tudo perdoado, a gente pode viver em pecado tranquilamente. O apóstolo Paulo disse que é isso. Chegava o absurdo da Santa Ceia, no momento da Santa Ceia que hoje tivemos, as pessoas se embriagavam com o vinho, e é por isso que hoje a gente serve Santa Ceia com um copo desse tamanho, para não correr risco nenhum, né? Porque na época era servido o vinho à vontade, as pessoas iam bebendo, ficava tudo bêbado, né? E aí a igreja foi ficando inteligente e o copo foi ficando menor. Então o risco de você sair daqui bêbado com um cálice desse é de 0,0001%. O 1% eu deixo por conta da lei seca, porque se te pegar com esse cálice é capaz de te multar, né? A palavra do Senhor diz: o povo tinha se perdido. Portanto, com uma vida de pecado, com uma vida de desunião no meio da igreja, só faltava o terceiro e último elemento, que era a cortina de fumaça, e que aconteceu no capítulo 9. Dá uma olhada no capítulo 9 aí. Qual é? Chega o ponto do apóstolo Paulo, capítulo 9, ter que defender a sua autoridade apostólica, e ele gasta todo o capítulo 9 para falar sobre isso. Dizendo: peraí, vocês estão achando que estão falando com quem? O apóstolo Paulo diz isso, né? Eu estou aqui colocando na linguagem revista atualizada do reverendo Leonardo, né? Ele diz: eu sou apóstolo, então escutem o que eu estou dizendo, não é? Todo atleta, versículo 25, deve se dominar. O Senhor, então, ao nos dar essa identidade santa e nos chamar para percebermos que é no meio das crises que surgem as grandes oportunidades, o Senhor nos qualifica para vivermos esse caminho da vitória, com três coisas muito básicas, mas extremamente especiais, porque Ele só dá aos cristãos. A primeira delas é o dom espiritual. O Senhor nos dá dons espirituais. Enquanto as pessoas estão vendo as coisas na perspectiva natural, nós vemos na perspectiva natural e sobrenatural. Enquanto as pessoas têm capacitações naturais, os seus talentos, nós temos os talentos naturais, mas também temos os dons sobrenaturais. Então o Senhor levanta o seu povo e qualifica o seu povo com algo espetacular, que são os dons. Olha o capítulo 12, verso 4 a 6, de 1 Coríntios. Capítulo 12, verso 4 em diante. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, porque o dom é para servir.
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus nos chama, Deus nos resgata, Deus derrama dom sobre nós, só o cristão tem dom. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você não tem dons espirituais. E se você quiser saber um pouco mais disso, pode nos procurar. A gente tem um horário de gabinete para explicar isso para você e para orarmos juntos e para você descobrir a beleza de viver a vida e entregar a vida a Cristo Jesus e experimentar a manifestação dos dons. E os dons não são para a sua autoestima ficar elevada, mas para servir o próximo. É para isso que o dom serve. E o Senhor é quem opera em nós, por nós, através de nós. Tudo de bom que nós fazemos é porque Deus faz através de nós só nos dispomos. Eu uso um símbolo que eu nem usei no primeiro sermão, então vamos ter que gravar o segundo para colocar na internet. Mas eu falo para os alunos no seminário sempre o seguinte: nós somos o tubo de PVC, de onde a água do Espírito Santo flui, né? E o Senhor direciona esse tubo para levar a água e irrigar a terra em todos os lugares. É isso que nós somos. Quando nós não percebemos a nossa função, nós nos enchemos de furinhos, quebramos, e aí vaza água para tudo quanto é lado, e não chega aonde deveria chegar. Por isso nós precisamos estar sempre atentos para nos mantermos cada vez melhores, para cumprirmos a nossa boa função. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus opera tudo em nós. Deus está interessado intimamente em nós. Deus tem interesse por você. Você já pensou nisso? Que Deus se interessa por você? Diz Jeremias que antes que você nascesse, Deus já tinha projetos para você lá quando a sua mãe ainda estava grávida de você. Diz os Salmos que o Senhor já tinha escrito a sua agenda, pensado a sua vida, antes que você pensasse, antes que a palavra chegasse à sua boca, o Senhor já tinha planejado a sua vida. Deus tem interesse em você. Pensa nisso. É maravilhoso perceber que os dons espirituais devem então vir servir a esse Deus e ao reino dele. Na parábola dos talentos, nós vemos pessoas enterrando os seus dons. Jesus fala sobre isso. Na parábola dos talentos, vemos pessoas menosprezando, tratando como coisa de menor importância aquilo que Deus tinha dado para ele como ministério, dizendo: você tem uma grande capacitação. Mas também encontramos pessoas que pegaram os talentos e multiplicaram esses talentos. E o Senhor disse o que no final? Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A segunda coisa interessante, além do dom espiritual que Deus nos dá para construirmos esse caminho de vitória para a glória dele, é o fato de que Deus coloca no nosso coração amor, paixão, motivação pelas coisas. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Vamos lá. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A segunda coisa que a gente precisa aprender na nossa identidade cristã, que o Senhor nos qualificou, o Senhor tem projeto para nós, o Senhor nos deu dons para servi-lo, mas também o Senhor nos deu amor, alegria, motivação, prazer. É bom realizar coisas boas, e nós temos prazer, alegria por coisas diferentes. Tem gente que gosta de praticar esporte, tem gente que acorda às 6 da manhã, chovendo, e diz assim: que delícia, hoje eu vou correr na chuva. É ou não é verdade? Mas tem gente que acorda às 6 da manhã, está chovendo, que delícia, ou um cobertor a mais, vou dormir até meio-dia. E não adianta aquele que gosta de correr ligar para o que não gosta de correr e falar: você tem que gostar de correr, porque o que não gosta de correr vai dizer: você tem que gostar de dormir, faz bem, recuperar. Mas você dormiu ontem até 4 da tarde, pois é, por isso que eu estou recuperado, para dormir um pouco mais. Tem gente que gosta de comida vegetariana, e a gente tem que respeitar, né? Tem gente que gosta de churrasco. As pessoas têm gostos diferentes, isso é uma bênção. Já viram mulher em shopping center fazendo compra?
Que alegria! Já viram os maridos? Como eles, vão assim acompanhando com aquela disposição. Você passa assim, está tudo em volta dos sofás do shopping center, procurando um canto, Louvado seja Deus pela internet, pelo smartphone. As mulheres não sabem como o smartphone é importante na vida dos maridos num shopping center. São gostos diferentes, mas o Senhor nos deu essa alegria, o Senhor nos dá essa motivação. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra coisa, e nós somos colocados todos juntos nessa família da fé, chamada igreja, nos congregamos aqui, Deus nos capacita com dons, para vivermos o caminho de servir ao Senhor, um caminho de vitória, um caminho de proclamação da palavra, um caminho onde a nossa vida tem sentido, além do natural, invade o sobrenatural. Eu quis ir lá, andar no patins lá, quebrou meu skate, eu estava empenhado, aí fui comer um sanduíche, pensar alguma coisa nessa área aí, e não posso deixar as pessoas comer sanduíche sozinho também, alguém tem que estar acompanhando, Outra coisa importante é Gálatas capítulo 3, que é a terceira e última característica. Em Gálatas capítulo 3 vai dizer que na nossa identidade, além de termos dons espirituais, Gálatas capítulo 3, versículo 4, além de termos dons espirituais e temos gostos diferentes, mas temos a alegria e a motivação para realizar aquilo que nós gostamos, isso é uma característica que Deus nos comunica, nos dá, Deus também nos dá experiências, e essas três coisas devem ser o tripé da nossa identidade de fé, esperança e amor, caminham juntos. Gálatas 3, 4, terá sido em vão tantas coisas que sofrestes? Essa é a pergunta do apóstolo. Tem uma coisa boa que forma a nossa identidade, que é chamada experiência de vida. Quanto mais tempo passa, mais experientes nós ficamos. E a experiência de vida é maturidade. Com o passar dos anos, você sabe, através da experiência, não apenas através do coração, mas da experiência, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. A diferença de uma pessoa de 10 anos de idade para uma pessoa de 60 anos de idade é o que de 10 anos de idade vai comer de tudo que você colocar na frente dele. Ele come chocolate, mistura com salgado, e ele vai misturando tudo, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. E dependendo do estômago da criança e da energia dela, passa bem o tempo todo, mas dependendo ele vai passar um momento difícil. Agora quem tem 60 anos já sabe, isso aqui me faz bem, aquilo ali não faz, ok? Não aponta para ninguém, nem balança a cabeça para não denunciar a sua idade, mas isso é marca do amadurecimento e da experiência. E também temos experiências de relacionamentos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, terá sido em vão tantas coisas que vocês sofreram. Qual é a palavra usada para atleta? Agonizo. Não esqueça. Será em vão tantas coisas que vocês sofreram? O atleta, ele sabe os seus limites. Um atleta de uma maratona é diferente do atleta de uma corrida de 100 metros. Ele sabe os seus limites. O atleta numa corrida de 100 metros, quando você dá o tiro, ele sai com tudo, porque ele tem 9 segundos e qualquer milésimo para cruzar a linha de chegada, e quanto mais rápido ele cruzar, mais vencedor ele será. Mas o corredor numa maratona de 40 quilômetros, quando dá o tiro, ele sai na dele, devagarzinho. Essas corridas de São Silvestre aí, quem sai na frente disparado, não é atleta. Pode olhar para você ver. Sai um pessoal igual um doido, vestido, Estátua da Liberdade, Cristo Redentor, já viram? Então, aquilo não é atleta, porque o atleta de verdade, ele vai disputar uma São Silvestre lutando pelo segundo lugar, porque o primeiro é do queniano. Sempre. Então, ele entende que ele não pode sair em disparada. E tem determinados momentos que o atleta vai enfrentar um lugar mais íngreme, ele vai pôr mais força. Em outros momentos ele vai pegar uma descida e ele vai reduzir a sua jornada, a sua força. Isso é experiência. Isso faz do atleta uma pessoa de alta performance. Isso faz do cristão uma pessoa que caminha para a vitória com mais segurança. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 ao 11. 2 Pedro
capítulo 1, verso 3 a 11, o apóstolo Pedro vai falar sobre as experiências da vida, e como elas acumularam, Pedro diz isso, como elas acumularam quilometragem santa para ele, visto, 2 Pedro 1:3, visto como pelo seu divino poder, olha de onde vem, identidade, nos têm sido doadas algumas coisas, é isso que diz aí? Todas as coisas, que conduzem à vida. O presente vem de Deus, o objetivo é de Deus para nós é que possamos ter vida. Quais são as características dessa vida? A vida tem piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, de novo, as suas preciosas e muito grandes promessas. Qual é a finalidade? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Qual é a característica disso? Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí o que acontece? Por isso mesmo, vós, perceba, cristãos, reunindo toda a vossa diligência, não se entregue, agonizo, se esforce, vá adiante, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Olha o que ele diz, por quê? Por que de tudo isso, Pedro? Ele vai dizer, versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes espiritualmente, ele é cego, né? Ele só vê o que está perto. Como é que um cego pode enxergar? Ele está falando da perspectiva espiritual. Esquecido da purificação dos pecados de outrora, lembre-se da sua identidade, você foi lavado pelo sangue do Senhor. Você está perdoado. Por isso, irmãos, procurai com diligência, de novo, cada vez maior intensidade, confirmar a vossa vocação e eleição, não descansa não. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero encerrar com a citação do pastor lá na Califórnia, chamado pastor Tommy. E ele disse o seguinte: existe uma mentira que a gente fala, e às vezes fala até para as próprias crianças, para os nossos filhos. A mentira é a seguinte: olha, meu filho, você pode ser o que você quiser na sua vida. Qualquer coisa que você quiser, você vai poder ser. Ele diz, isso é uma mentira, que você pega um menino de 1,60 m, ele não vai poder ser um atleta da NBA, basquetebol americano, porque isso não é possível para ele. Então, nós temos que parar com essa história de dizer que tudo é possível. Não é tudo possível, não. Não venha com essa história que isso é uma grande mentira. O que nós precisamos dizer é uma grande verdade. Qual é a verdade? É ensinar para todos que você pode fazer qualquer coisa que Deus te deu habilidade para fazer. Eu posso fazer qualquer coisa que Deus me deu habilidade para fazer. A gente precisava falar isso para o pessoal do The Voice. Né? Tem gente que vai lá que acredita que pode cantar. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos a nossa identidade e olharmos para esse nosso tempo de oportunidade e olharmos com a confiança e com a certeza de quem sabe a sua identidade. Eu sou um atleta do Senhor Jesus Cristo, e eu vou lutar para conquistar aquilo pelo qual o Senhor me chamou para conquistar, que é ser frutífero, no meu trabalho, na minha família, na minha igreja, na minha escola. Eu vou ser frutífero, eu vou produzir frutos para a glória do Senhor. Quero ser uma pessoa em que as palavras edifiquem. Eu quero ser uma pessoa com uma sabedoria divina para falar quando é para falar e para calar quando é para calar, porque a experiência me ensinou isso. E quero ser uma pessoa que, vivendo dessa forma, encontre a alegria e o prazer de viver no meio de uma sociedade perdida nas crises em tanta fumaça, com a alegria de quem vê o sobrenatural, vê além do visível, vê o invisível,
e ver a oportunidade que Deus está nos dando em 2016 de fazermos a história. E nós vamos fazer a história pela graça de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu dons, o Senhor encheu o nosso coração de amor e de alegria por coisas boas, o Senhor nos dá experiências em que aprendemos tanto e nos sentimos amadurecidos a cada dia pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Não permita, Deus, em nome de Jesus Cristo, que tanta fumaça jogada no mundo atrapalhe a nossa visão e impeça os nossos olhos, o nosso coração de perceber, sentir e ver a vontade do Senhor e o caminho da vitória que o Senhor tem para os Teus filhos nesse ano, nesse lugar especial que o Senhor nos colocou de maneira muito especial. Pedimos ao Senhor que em nome de Jesus Cristo possamos produzir muito para a glória do Senhor, para testemunha entre as nações. Abençoe o seu povo aqui reunido, pois nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.